Encontro de Diamantes. Capítulo 1. O Encontro Inesperado. Meu coração disparou quando o vi. Hyun-woo estava a apenas alguns metros de distância, sorrindo para uma mulher que eu não conhecia, ambos inclinados sobre uma vitrine de alianças. Congelei no meio da elegante joalheria de Gangnam, sentindo o ar-condicionado gelado contrastar com o calor que subia pelo meu rosto. 3 meses desde nosso término, e lá estava ele, já escolhendo anéis. Entrei nesta loja apenas para comprar um presente de aniversário para minha mãe. Agora me encontrava presa em um pesadelo, usando um vestido simples demais para este lugar, com meu ex prestes a me ver sozinha e patética. Meus olhos percorreram o ambiente luxuoso, procurando uma saída que não me obrigasse a passar por eles. Foi quando o notei, um homem alto examinando relógios na vitrine oposta. Havia algo em sua postura, mesmo vestido casualmente com jeans escuro e camisa branca. Sem pensar 2 vezes, caminhei até ele tentando parecer natural enquanto meu coração martelava contra minhas costelas. Com licença, inclinando-me ligeiramente. Sei que isso vai soar completamente maluco, mas meu ex-namorado está ali com a nova namorada, e eu realmente não quero que ele me veja sozinha. Poderia fingir que me conhece por alguns minutos? O estranho virou-se lentamente. Seus olhos eram intensos, de um castanho profundo que parecia ler minha alma. Por um momento aterrorizante, pensei que ele me mandaria embora, mas então seus lábios se curvaram em um sorriso intrigado. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, sua voz baixa e melodiosa. "Min-ji, Park Min-ji", respondi rapidamente, consciente de que Hyun-woo poderia nos ver a qualquer momento. "Prazer, Min-ji." "Sou Ji-ho", disse ele, estendendo a mão como se fôssemos conhecidos de longa data. "Quanto tempo precisamos fingir?" Antes que eu pudesse responder, percebi que Hyun-woo havia nos notado. Ele e sua acompanhante estavam se movendo em nossa direção. "Eles estão vindo", murmurei, sentindo pânico crescer em meu peito. "Por favor, apenas haja naturalmente." O que aconteceu a seguir me pegou completamente de... Ji-ho deslizou o braço ao redor da minha cintura com uma familiaridade desconcertante e inclinou-se para sussurrar em meu ouvido. Seu hálito quente contra a minha pele enviou arrepios pela minha espinha. Hyun-woo se aproximou. Ji-ho estava me olhando com tanta intensidade que quase esqueci que estávamos fingindo. "Então, o que acha deste?" Ele perguntou, apontando para um delicado relógio feminino. "Combina com seus olhos." "Min-ji?" A voz de Hyun-woo quebrou o momento. "Que surpresa encontrar você aqui." Virei-me, tentando parecer composta. "Hyun-woo, olá. Esta é... sua amiga?" Odiei-me por soar tão falsa. "Seo-yeon." A mulher se apresentou com um sorriso educado. Ela era deslumbrante, com cabelos longos e perfeitamente lisos. Claro que era. "Prazer em conhecê-la", respondi automaticamente. "Este é Ji-ho, meu..." Hesitei por uma fração de segundo. "Namorado." Ji-ho completou suavemente, estendendo a mão para Hyun-woo. "Kim Ji-ho, vocês são amigos de Min-ji?" Hyun-woo pareceu momentaneamente desconfortável. "Nós nos conhecemos há algum tempo." "Namoramos por 2 anos", esclareci, incapaz de resistir. "Terminamos há 3 meses." Ji-ho apertou levemente minha cintura. Apoio. O gesto parecia tão natural que quase acreditei nele. "Bem, fico feliz que tenha seguido em frente, Hyun-woo. Eu certamente agradeço." Algo na maneira como ele disse isso, com um tom levemente possessivo, fez Hyun-woo franzir o senho. A tensão era palpável, e Seo-yeon puxou gentilmente o braço de Hyun-woo. "Devemos ir. Temos reservas para o jantar." Hyun-woo assentiu, ainda me observando com curiosidade. "Foi bom ver você, Min-ji. Você parece... bem." "Igualmente", respondi, forçando um sorriso. "Aproveitem o jantar." Quando eles finalmente se afastaram, soltei um suspiro trêmulo. "Obrigada", murmurei, afastando-me ligeiramente. "Você foi muito convincente." Ji-ho ainda me observava com aquele olhar penetrante. "Ele ainda gosta de você", comentou casualmente. Balancei a cabeça, sentindo uma pontada de tristeza. "Não." Ele seguiu em frente, claramente. "Se você diz." Ji-ho deu de ombros, voltando sua atenção para os relógios.
De qualquer forma, foi um prazer ajudar. Espero que isso tenha salvado seu orgulho. Algo em seu tom me incomodou. Não era sobre orgulho, protestei. Era sobre, não sei, não querer parecer patética, acho. E há diferença? Ele sorriu, mas não havia crueldade em seus olhos. Todos temos nosso orgulho, Min disse. Alguns de nós apenas somos mais honestos sobre isso. Antes que eu pudesse responder, uma vendedora se aproximou de nós. Sr. Kim, está tudo em ordem? Posso ajudá-lo com algo específico hoje? Fiquei surpresa ao perceber que a funcionária o conhecia pelo nome. Ji-ho acenou brevemente. Apenas observando por enquanto, Sra. Lee. Obrigado. A mulher assentiu respeitosamente e se afastou, lançando-me um olhar curioso. Percebi que era hora de encerrar esta estranha interação. Bem, obrigada novamente, disse, ajeitando minha bolsa no ombro. Desculpe por envolvê-lo nessa situação embaraçosa. Ji-ho inclinou levemente a cabeça. Foi o momento mais interessante do meu dia, na verdade. Seus olhos brilharam com algo que não consegui identificar. Talvez o destino tenha nos colocado na mesma loja por algum motivo. Ri nervosamente. Não acredito muito em destino. Talvez devesse, respondeu ele. E por um momento perturbador, pensei que ele iria se inclinar para me beijar. Em vez disso, ele apenas sorriu. Cuide-se, Park Min-ji. Saí da loja sem comprar o presente da minha mãe, estranhamente abalada. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de Gangnam, não conseguia parar de pensar naqueles olhos intensos e no braço firme ao redor da minha cintura. Foi apenas quando cheguei em casa que percebi. Não sabia nada sobre ele além de seu nome, e ele não havia pedido meu número. Capítulo 2. A proposta. 3 dias se passaram e eu ainda não conseguia esquecer o estranho encontro na joalheria. Várias vezes me peguei relembrando o momento, questionando se havia imaginado a intensidade nos olhos de Ji-ho. Estava sendo ridícula, é claro. Ele provavelmente nem se lembrava mais de mim. Meu pequeno apartamento em Hongdae refletia minha personalidade, um pouco caótico, cheio de cores e projetos inacabados. Como designer gráfica freelancer, trabalhava principalmente de casa, cercada por meus desenhos e um gato preto chamado Mochi, que parecia julgar constantemente minhas escolhas de vida. Naquela quarta-feira, estava concentrada em finalizar um logo para uma startup quando a campainha tocou. Abri a porta para encontrar um entregador segurando uma caixa preta elegante amarrada com uma fita prateada. Entrega para Park Min disse, anunciou ele formalmente. Confusa, assinei o recebimento e levei a caixa para dentro. Não havia remetente identificado. Com cuidado, desfiz o laço e abri a tampa, encontrando um envelope branco sobre papel de seda. Dentro do envelope havia um cartão simples com uma caligrafia elegante. Gostaria de continuar nossa conversa? Jantar às 20 horas. Um carro estará esperando. Abaixo havia um endereço em Gangnam e uma assinatura. Kim Ji-ho. Meu coração acelerou. Como ele havia descoberto meu endereço? Deveria ficar alarmada com isso, mas em vez de medo, senti uma onda de excitação. Afastando o papel de seda, encontrei um vestido preto elegante que parecia exatamente do meu tamanho, junto com uma pequena caixa contendo brincos delicados de prata. Minha mente racional dizia para recusar. Quem era este homem que enviava presentes caros e sabia onde eu morava? Mas havia algo nele que despertava minha curiosidade. Além disso, o encontro seria em um restaurante público, não em algum lugar isolado. Às 19h45, um carro preto lustroso parou em frente ao meu prédio. O motorista, um homem mais velho com expressão gentil, abriu a porta para mim. Boa noite, senhorita Park. Sou Kang, motorista do Sr. Kim. Durante o trajeto, observei as luzes de Seul pela janela, tentando acalmar meu nervosismo. O motorista me deixou em frente exclusivos da cidade, daqueles que normalmente têm lista de vezes. O maître me recebeu como se estivesse me esperando. Senhorita Park, por favor, me acompanhe. O Sr. Kim está aguardando. Fui conduzida através do elegante salão até uma área privativa com vista para o Han. Ji-ho estava de pé junto à janela, vestindo um terno impecavelmente cortado que evidenciava seus ombros largos. Quando se virou, seu rosto se iluminou com um sorriso, o estômago dar uma cambalhota.
Você veio, disse ele, como se houvesse alguma dúvida. Estou curiosa por natureza, respondi, tentando soar mais confiante e também um pouco preocupada com como você descobriu meu endereço. Ji-ho indicou a cadeira para que eu me sentasse. Peço desculpas por isso. Foi presunçoso da minha parte. Espero que o convite compense a invasão de privacidade. Depende do que você dizer, respondi, aceitando a taça de champanhe que um garçom silenciosamente colocou à minha frente. Tentou, seus olhos nunca deixando. Primeiro devo confessar algo. Não fui completamente honesto na joalheria. Senti um aperto no peito. Como assim? Aquela loja pertence à minha família. Na verdade, toda a rede de joalherias King's Diamond pertence à minha família. Pisquei, processando a informação. King's Diamond era uma das maiores redes de joalherias de luxo da Ásia. Você é dono daquela loja? CEO da empresa, na verdade. Ele ler. Estava fazendo uma visita não anunciada quando você me abordou. Me atingiu como um balde de água fria. Deus, que vergonha! Eu praticamente assaltei o dono da loja pedindo para fingir ser meu namorado. Para minha surpresa, Ji-ho riu. Foi refrescante. Você não tem ideia de como as pessoas mudam quando sabem quem sou. Você me tratou como uma pessoa normal. O Jan seguiu com uma conversa surpreendentemente fácil. Ji-ho era inteligente e atencioso, fazendo perguntas sobre meu trabalho e escutando genuinamente minhas respostas. Contei sobre minha paixão pelo design gráfico e minhas lutas como freelancer. Ele compartilhou histórias de sua educação rigorosa, preparando-o para assumir os negócios da família. Após a sobremesa, Ji-ho colocou as mãos sobre a mesa, subitamente sério. Mindy, tenho uma proposta para você. Uma proposta? Repeti cautelosa. Gostaria que continuássemos o que começamos na joalheria. Fingir ser um casal, mas por mais tempo. Quase engasguei com meu chá. O quê? Por quê? Ji-ho suspirou, parecendo genuinamente frustrado. Estou cansado de mulheres que só se interessam pela minha fortuna. Minha família está pressionando para que eu me estabeleça e tenha uma série de eventos importantes nos próximos... Sua namorada de aluguel? Perguntei. Prefiro pensar como um acordo mutuamente benéfico. Eventos, age como minha namorada e, em troca... Mas ele deslizou um envelope pela mesa. Estou disposto a compensá-la generosamente. Abri o envelope e quase caí da cadeira ao ver o valor proposto. Era mais do que eu ganhava em 6 meses de trabalho. Isso é loucura, murmurei. É negócios, corrigiu ele. Você ganha dinheiro suficiente para resolver seus problemas financeiros e eu ganho paz em eventos sociais com alguém que me trata como pessoa, não como conta bancária. Estreitei os olhos. Como sabe que tenho problemas financeiros? Seu apartamento está em um prédio antigo em Hongdae. Você trabalha como freelancer em um mercado instável e, quando nos conhecemos, você estava procurando um presente para sua mãe na seção mais acessível da loja. Isso é perturbadoramente observador. Ji-ho deu de ombros. Observar pessoas faz parte do meu trabalho. Então, o que me diz? 1 mês, alguns eventos e depois seguimos nossos caminhos. Deveria recusar imediatamente. Era uma proposta absurda, quase ofensiva, mas o valor no envelope resolveria meus problemas com o aluguel atrasado e me daria fôlego para buscar clientes melhores. Além disso, havia algo em Ji-ho que me intrigava profundamente. Se eu aceitar, comecei lentamente. Precisamos estabelecer regras claras. O sorriso surgiu no canto de seus lábios. Claro, que regras você sugere? Nada de contato físico além do necessário para parecer convincente. Nada de aparecer no meu apartamento sem aviso. E quero saber exatamente quais eventos estão incluídos neste... acordo. Ji-ho assentiu, parecendo impressionado. Justo. Também tenho algumas condições. Descrição absoluta sobre a natureza do nosso arranjo e você precisará aprender alguns básicos sobre minha empresa e família para parecer convincente. Estendi minha mão sobre a mesa. Temos um acordo, então. Quando Ji-ho apertou minha mão, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Seus olhos encontraram os meus e, por um momento, questionei se estava cometendo o maior erro da minha vida
ou embarcando na maior aventura. 1 mês. Ele repetiu suavemente. Começando agora. Capítulo 3. Mundos colidem. O primeiro evento oficial como namorada de Ji-ho foi um jantar beneficente no hotel. Passei horas me preparando, nervosa com a perspectiva de entrar em um mundo tão Ji-ho havia enviado um estilista ao meu apartamento com vários vestidos para eu escolher, todos deslumbrantes e provavelmente custando mais que meu aluguel anual. Optei por um vestido azul marinho com costas abertas, elegante sem ser ostensivo. Quando Ji-ho me viu no saguão do hotel, algo em seu olhar me fez corar. "Você está deslumbrante", disse simplesmente, oferecendo seu braço. "Estou nervosa", confessei enquanto caminhávamos para o salão. "E se eu usar o garfo errado ou disser algo embaraçoso?" Ji-ho riu. "Seja você mesma. É exatamente por isso que está aqui." O salão era opulento, cheio de pessoas importantes vestidas impecavelmente. Ji-ho me apresentou a tantas pessoas que logo parei de tentar memorizar nomes. Empresários, políticos, celebridades, todos conhecê-lo e respeitá-lo. "Então você é a mulher que finalmente capturou o coração do nosso Ji-ho", comentou uma senhora elegante, estudando-me com olhos perspicazes. "Interessante." "Vovó, esta é Minji", Ji-ho apresentou com um respeito evidente em sua voz. "Minji, minha avó, Kim Hae-suk." Fiz uma reverência profunda, subitamente muito consciente de que estava diante da matriarca da família Kim. "É uma honra conhecê-la, senhora." A avó de Ji-ho continuou me observando. "O que você faz, querida?" "Sou designer gráfica", respondi honestamente. "Trabalho principalmente com pequenas empresas e startups." "Uma artista, então", ela comentou, parecendo genuinamente interessada. Ji-ho sempre apreciou arte. Quando criança, queria ser pintora, antes que seu pai o convencesse que diamantes eram um investimento mais seguro que telas. Ji-ho pareceu momentaneamente desconfortável. "Vovó gosta de contar histórias antigas." "Não, as antigas são as melhores histórias", respondeu ela com um brilho nos olhos. "Minji, você deve vir tomar chá comigo algum dia. Tenho muitas histórias sobre meu neto que ele preferiria que eu não compartilhasse." Para minha surpresa, descobri que gostava da avó de Ji-ho. Havia uma autenticidade nela que contrastava com a artificialidade de muitos convidados. Quando ela se afastou, Ji-ho parecia aliviado. "Ela gostou de você. Isso nunca aconteceu antes." "Com nenhuma de suas namoradas?" "Com ninguém que eu tenha apresentado à família", ele corrigiu. "Vovó tem um sexto sentido para pessoas falsas." A noite prosseguiu com mais apresentações e conversas educadas. Percebi que Ji-ho estava certo. As pessoas o tratavam diferentemente. Muitos sorriam demais, riam de piadas que não eram engraçadas e constantemente mencionavam possíveis oportunidades de negócios. Comecei a entender por que ele valorizava alguém que o tratasse normalmente. Na semana seguinte, acompanhei Ji-ho a uma reunião com investidores estrangeiros, um lançamento de coleção de joias e um jantar com executivos de empresa. Em cada ocasião, tentei ser eu mesma, às vezes falando demais, outras vezes fazendo perguntas que ninguém mais ousava fazer. Para minha surpresa, isso parecia agradar Ji-ho. "Você perguntou ao CEO da Samsung se ele realmente usa um iPhone", comentou ele enquanto voltávamos de um evento rindo. A expressão dele foi impagável. "Foi uma pergunta honesta", defendi-me, também rindo. Além disso, ele admitiu que sim. Ji-ho balançou a cabeça, ainda sorrindo. "Você é refrescante, Minji. Ninguém mais teria coragem de perguntar isso." No meio da terceira semana de nosso acordo, decidi que era hora de Ji-ho experimentar meu mundo. "Você já foi ao mercado noturno de verdade?" perguntei da testa. "Claro que sim. Não como CEO, mas como pessoa normal." "Sem reservas VIP, sem tratamento especial." Ele hesitou. "Talvez não recentemente." "Então está decidido. Hoje à noite, vou te mostrar como pessoas comuns se divertem em Seul." Busquei Ji-ho em seu escritório às 19 horas, insistindo que ele trocasse o terno por jeans e uma camiseta simples. Ele parecia estranhamente vulnerável em roupas casuais, mais jovem e acessível.
Levei-o ao movimentado mercado noturno de Dongdaemun, onde as barracas coloridas vendiam de tudo, desde comida de rua até roupas e bugigangas. O lugar estava lotado, barulhento e vibrante, completamente diferente dos ambientes controlados que Ji-ho frequentava. Primeiro, temos que experimentar tteokbokki, anunciei, puxando-o para uma barraca onde uma senhora idosa preparava os bolinhos de arroz em molho picante. É a melhor da cidade. Ji-ho observou com fascínio enquanto a vendedora servia generosas porções em pratos de papel. Quanto devo pagar? Perguntou ele, alcançando a carteira. Eu pago, insisti. Esta é a minha noite, minhas regras. Encontramos um pequeno banco para sentar e comer. Ji-ho provou cautelosamente o primeiro pedaço e seus olhos se arregalaram. Isso é incrível, admitiu, pegando outro pedaço. Muito melhor que o tteokbokki do chefe francês que contratamos para o último evento. Ri, sentindo uma estranha satisfação. Bem-vindo ao mundo real, senhor CEO. A noite continuou com uma maratona de comida de rua. Hocheok, mandu, kimbap, seguida por uma sessão improvisada de karaokê em uma pequena cabine apertada onde cantamos desafinadamente músicas de K-pop. Ji-ho revelou-se surpreendentemente bom cantor, embora tenha admitido que teve aulas de canto como parte de sua educação completa. Nunca cantei BTS antes, confessou ele, parecendo genuinamente feliz. Meu instrutor de música clássica teria um ataque. Após o karaokê, caminhamos pelo Cheonggyecheon, o córrego revitalizado que corta o centro de Seul. A noite estava amena e as luzes da cidade refletiam na água, criando um cenário quático. Obrigado por esta noite, disse Ji-ho suavemente. Não me diverti assim há... Nunca? Perguntei eu. Ji-ho parou, olhando para a escola, universidade, MBA, empresa. Sempre soube exatamente o que seria esperado de mim no dia seguinte, no mês seguinte, no ano. E uma solidão em sua voz que me comoveu. Impulsivamente toquei seu braço. Bem, agora você sabe como é se divertir como gente normal. Considere isso parte do nosso acordo. Ele virou-se para mim e, sob as luzes coloridas do córrego, seu rosto mais suave, mais vulnerável. O momento foi interrompido pelo toque do celular dele. Ji-ho franziu o senho ao verificar a tela. Preciso atender. Desculpe. Enquanto ele se afastava para falar, observei seu perfil contra as luzes da cidade. Estava começando a ver além do CEO poderoso, enxergando o homem por trás do título. E isso me assustava, porque nosso acordo tinha data para terminar. Quando Ji-ho retornou, algo havia mudado. Seu rosto voltara na expressão controlada que eu conhecera no início. Desculpe por isso. Negócios. Tudo bem, respondi. O momento de conexão havia passado. Está ficando tarde. Deveríamos ir. No carro, voltando para casa, Ji-ho parecia pensativo. Há um festival de lanternas no templo Jogye este fim de mentou. Não é um evento oficial do nosso acordo, mas... Gostaria de ir comigo? Apenas como... Gus. A palavra amigos pairou entre nós, carregada de significados não ditos. Éramos amigos agora? Ou ainda apenas parceiros de negócios interpretando paz? Eu adoraria, respondi, ignorando o batimento acelerado do meu coração. O festival de lanternas era deslumbrante. Milhares de lanternas coloridas iluminavam o templo, criando uma atmosfera quase mágica. Ji-ho e eu caminhamos lado a lado, admirando as elaboradas estruturas de luz. Cada lanterna representa uma oração, explicou Ji-ho. Um desejo para o futuro ou uma homenagem ao passado. Qual seria o seu desejo? Perguntei suavemente. Ji-ho me olhou, seus olhos refletindo as luzes coloridas. Liberdade, talvez. A liberdade de escolher meu próprio caminho. Algo na vulnerabilidade de sua resposta me tocou profundamente. Estávamos parados sob um dossel de lanternas, afastados da multidão principal. Ji-ho se inclinou lentamente em minha direção e percebi que ele ia me beijar. Meu coração acelerou e fechei os olhos. O momento foi quebrado pelo som estridente de um grupo de turistas passando. Ji-ho recuou, parecendo momentaneamente confuso, como se tivesse sido despertado de um transe. Desculpe, murmurou ele. Isso foi
inapropriado. Não, eu comecei, mas ele já havia se afastado ligeiramente, recompondo sua expressão. Está ficando tarde, disse ele, consultando o relógio. Deveríamos ir. No caminho de volta, o silêncio entre nós estava carregado de tensão não resolvida. Eu sabia que algo havia mudado fundamentalmente em nosso relacionamento, mas nenhum de nós estava pronto para admitir. Nosso acordo comercial estava se transformando em algo mais complicado, e isso me assustava mais do que eu queria admitir. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. Capítulo 4. Complicações. Na manhã seguinte ao festival, acordei com uma notificação do meu aplicativo de notícias. Herdeiro das joalherias Kim encontra novo amor? A manchete era acompanhada por uma foto minha e de Ji-ho no templo, capturados em um momento íntimo sob as lanternas. Meu estômago afundou ao ler a legenda. Kim Ji-ho, 30, CEO das joalherias Kim, foi visto com uma mulher misteriosa no Festival de Lanternas. Fontes próximas afirmam que o relacionamento é recente. Meu telefone tocou quase imediatamente. Era Ji-ho. Você viu? Perguntou ele sem preâmbulos. Acabei de ver, respondi, ainda processando. Como isso aconteceu? Alguém deve ter nos reconhecido. Sinto muito, Mindy. Não esperava que fôssemos fotografados em um evento cultural. Sentei-me na cama, tentando organizar meus pensamentos. O que fazemos agora? Nada, respondeu ele após uma pausa. Deixamos que pensem o que quiserem. Afinal, é exatamente o que deveriam pensar, de acordo com nosso arranjo. Seu tom prático me incomodou, embora eu não soubesse exatamente por quê. Certo, claro. Há um almoço de negócios hoje que não estava no cronograma original, continuou ele. Mas agora que estamos nas notícias, seria bom se você pudesse me acompanhar. Posso mandar Kang buscá-la ao meio-dia? Tudo bem, concordei, tentando ignorar a sensação de desapontamento. O quase beijo da noite anterior parecia esquecido, substituído por considerações práticas sobre nossa farsa pública. O almoço foi no restaurante giratório no topo da NCO Tower, com vista panorâmica para a cidade. Ji-ho estava reunido com investidores estrangeiros, e meu papel era sorrir e parecer apaixonada. Desempenhei minha parte automaticamente, mas minha mente estava distante. Foi quando vi-o entrando no restaurante com Seo-yeon. Eles foram conduzidos a uma mesa do outro lado do salão, mas era apenas questão de tempo até que o restaurante giratório nos colocasse face a face. Ji-ho, sussurrei, inclinando-me para ele. Meu ex acabou de chegar com a namorada. Ji-ho seguiu meu olhar discretamente. Interessante coincidência. Você está bem? Sim, só surpresa. Quando nossas mesas finalmente se alinharam, Hyun-woo me notou. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Ji-ho, e ele sussurrou algo para Seo-yeon, que se virou para nos observar. Acenei educadamente e Ji-ho, percebendo a situação, colocou seu braço ao redor dos meus ombros em um gesto possessivo. Após o almoço, enquanto esperávamos o elevador, Hyun-woo apareceu ao nosso lado. Mindy, que surpresa encontrá-la aqui novamente, disse ele, ignorando Ji-ho. Podemos conversar em particular por um momento? Olhei para Ji-ho, que deu de ombros. Vou esperar no lobby, disse ele, entrando no elevador. Quando ficamos sozinhos, Hyun-woo me encarou com uma expressão séria. O que você está fazendo, Mindy? Almoçando com meu namorado, respondi, mantendo a voz calma. Algum problema? Seu namorado? Ele humor. Você mal o conhece. Vi as notícias esta manhã. Quanto tempo faz? 2 semanas? Não é da sua conta, Hyun-woo. Ele se aproximou baixando a voz. Ele é Kim Ji-ho, bilionário, herdeiro das joalherias Kim. Não é seu tipo, Mindy. O que você está realmente fazendo com ele? Senti meu rosto esquentar. O que está insinuando? Estou dizendo que conheço você. 3 anos juntos, lembra? Você não se importa com dinheiro ou status. Então, ou você mudou completamente, ou há algo mais acontecendo. As pessoas mudam, respondi friamente. Você certamente mudou. Hyun-woo balançou a cabeça. Tenha cuidado. Homens como ele não se envolvem seriamente com mulheres como... Bem, você sabe. Mulheres como eu! Repeti, sentindo raiva crescer.
Termine a frase, Hyun-woo. Mulheres comuns, ele completou, parecendo desconfortável. Ele está acostumado com modelos, herdeiras, pessoas do círculo dele. Isso não vai durar e você vai se machucar. O elevador chegou e entrei a esconder. As palavras de Hyun-woo ecoavam em minha mente durante a descida. O pior era que parte de mim temia que ele estivesse certo. Não sobre Ji-ho estar me usando, mas sobre nosso relacionamento não ter futuro. Afinal, era tudo uma farsa com prazo de validade. No lobby, Ji-ho me esperava com uma expressão preocupada. Tudo bem? Senti. Apenas Hyun-woo sendo Hyun-woo? Ji-ho me estudou por um momento, como se soubesse que eu não estava contando tudo. Vamos, tenho uma reunião em 1 hora. Nos dias seguintes, as fotos do festival continuaram circulando, agora acompanhadas de especulações sobre minha identidade. Um tabloide me descreveu como designer desconhecida, enquanto o outro questionava se eu seria a escolha improvável do herdeiro dos diamantes. Foi quando recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sei sobre o acordo. Encontre-me no café Blue Moon às 15 h se não quiser que todos saibam também. Meu sangue gelou. Alguém sabia sobre nosso arranjo? Considerei contar a Ji-ho, mas algo me impediu. E se fosse apenas um blefe? Decidi verificar por conta própria. O Blue Moon era um café discreto em Apgujeong. Cheguei pontualmente às 15 e eu imediatamente a vi. Uma mulher elegante com cabelos longos e lisos, bebendo chá em uma mesa no canto. Reconhecia de fotos em revistas de negócios. Choi Yuna, herdeira do grupo Choi e, segundo rumores, ex-namorada de Ji-ho. Ela cumprimentou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Obrigada por vir. Sentei-me à sua frente, mantendo a expressão neutra. Como você conseguiu meu número? Tenho meus recursos, respondeu ela vagamente. Assim como descobri sobre seu pequeno acordo com Ji-ho. Mantive-me em silêncio, esperando que ela continuasse. É um arranjo interessante, continuou ela. Ji-ho paga você para fingir ser sua namorada. Imagino quanto custa esse serviço. O que você quer, Yuna-si? Perguntei diretamente. Ela sorriu, tomando um gole de chá. Direto ao ponto. Gosto disso. O que quero é simples. Termine seu acordo com Ji-ho. Por quê? Porque Ji-ho e eu temos história. Nossas famílias têm negócios juntas, ações. Um casamento entre nós faz sentido comercialmente. Com você, não precisaria de uma namorada falsa. O sorriso de Yuna vacilou momentaneamente. Sempre foi teimoso, querendo provar que pode fazer as coisas do jeito dele. Mas, eventualmente, ele voltará à razão. E se eu me recusar a terminar nosso acordo? Ela colocou a xícara deles. Então terei que informar a imprensa sobre a verdadeira natureza. Imagino que seria embaraçoso para ambos, mas especialmente para Ji-ho e sua empresa familiar. Senti raiva crescendo dentro. Isso é chantagem. É negócios, corrigiu ela, usando a mesma palavra que Ji-ho havia usado comigo. Você tem até amanhã para decidir. Saí do café sentindo-me nauseada. Parte de mim queria ligar para Ji-ho imediatamente, mas outra parte hesitava. E se ele decidisse que eu não valia o risco de um escândalo? Nosso acordo era apenas negócios, afinal. Naquela noite, recebi uma mensagem de Ji-ho. Preciso viajar a Jeju amanhã para uma reunião importante. Gostaria. Não é parte do acordo original, então entenderei se recusar. A viagem a Jeju seria uma oportunidade de conversar com ele sobre Yuna, longe de Seul. Respondi afirmativamente, decidindo que contaria tudo a ele pessoalmente. Jeju estava deslumbrante, com o mar azul turquesa verde esmeralda. Ji-ho havia reservado quartos em um resort exclusivo na costa. Após sua reunião, caminhamos pela praia privativa. Você está quieta hoje, observou ele. Algo errado? Respirei fundo, reunindo coragem. Ji-ho, preciso te contar algo. Ontem recebi uma mensagem. Fui interrompida por um trovão ensurdecedor. Olhamos para o céu, que subitamente escurecera com nuvens de tempestade. Vamos voltar? Disse Ji-ho, pegando minha mão. Parece que vai cair o mundo. Corremos de volta ao resort, mas a chuva nos alcançou antes, encharcando-nos completamente. Rindo e ofegantes, chegamos ao lobby. Bem, isso foi inesperado, comentou Ji-ho, passando a mão pelos cabelos molhados.
Mesmo encharcado, ele conseguia parecer elegante. Voltamos para nossos quartos para nos secarmos. 1 hora depois, Ji-ho bateu à minha porta. Jantamos no restaurante ou pedimos serviço de quarto? A tempestade piorou. Optamos pelo serviço de quarto, jantando na pequena sala de estar do meu suíte enquanto a tempestade rugia lá fora. A eletricidade oscilou várias vezes antes de ceder, deixando-nos apenas com a luz de velas que o funcionário havia providenciado. No ambiente íntimo criado pela iluminação suave, de roupa CEO, mais homem, infâncias, sonhos antigos, é como se a escuridão nos permitisse ser. Nunca quis realmente assumir a impressão de Ho, sua voz quase um. Sonhava em ser artista, viajar o mundo, pintar paisagens como esta. Por que não seguiu esse sonho? Ele deu de ombros. Responsabilidade familiar, tradição. Meu pai morreu quando eu tinha 22 anos e, de repente, todas as expectativas caíram sobre mim. Você ainda pinta? Às vezes, em segredo. Tenho um pequeno estúdio em meu apartamento onde ninguém entra. Imaginei Ji-ho sozinho, escondendo essa parte de si mesmo do mundo. Você deveria me mostrar suas pinturas algum dia. Talvez, respondeu ele com um sorriso tímido que nunca havia visto antes. E você? Algum sonho abandonado? Queria ilustrar livros infantis, admiti. Ainda desenho personagens às vezes, mas o trabalho comercial paga as contas. Ji-ho se aproximou no sofá. Mindy, posso te perguntar algo pessoal? Claro. Por que aceitou nosso acordo? Realmente foi apenas pelo dinheiro? A pergunta pairou entre nós, carregada de significado. No início, sim, respondi honestamente. Mas agora. Agora. Ele insistiu suavemente. Agora não tenho certeza do que é real e do que é fingimento, sentindo-me vulnerável. Às vezes esqueço que estamos apenas interpretando papéis. Gente, e se eu dissesse que não estou mais? O que você quer dizer? Foram os mais reais da minha vida, respondeu ele, sua voz baixa e intensa. Que quando estou com você, não sou o CEO ou o herdeiro. Sou apenas Ji-ho. Não sei quem se moveu primeiro, mas de repente estávamos nos beijando. Não era como o beijo encenado para Hyun-woo na joalheria. Era real, intenso e cheio de emoção contida. As mãos de Ji-ho seguravam meu rosto como se eu fosse algo precioso e me permitia acreditar apenas por um momento que isso poderia ser real. Quando nos separamos, ofegantes, Ji-ho encostou sua testa na minha. Mindy, Seu telefone tocou, cortando o momento. Ji-ho fechou os olhos, claramente frustrado, mas verificou a tela. É o escritório, preciso atender. Enquanto ele falava ao telefone, observei a tempestade pela janela, tentando processar o que havia acontecido. Tínhamos cruzado uma linha que não poderia ser redesenhada. Nosso acordo comercial havia se transformado em algo muito mais complicado. Ji-ho retornou com expressão grave. Preciso voltar a Seul imediatamente. Houve um problema sério com um dos principais fornecedores. Agora, na tempestade? O jato particular pode decolar assim que o tempo melhorar um pouco. Não queria terminar a noite assim. Tudo bem, respondi, esconder minha decepção. Entendo que negócios são prioridade. Ji-ho hesitou, como se quisesse dizer mais, mas apenas assentiu. Após sua partida, fiquei sozinha no resort, com a tempestade como única companhia. Não conseguia parar de pensar no beijo, nas palavras não ditas e na ameaça de tudo. O que havia começado como um simples acordo comercial, agora era um emaranhado de emoções. Não sabia como desatar. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que... Capítulo 5. Diamantes verdadeiros. Voltei a Seul no dia seguinte, mas Ji-ho estava inacessível, mergulhado na crise com o fornecedor. Nossas comunicações se limitaram a mensagens breves e formais, sem menção ao que havia acontecido em Jeju. A cada dia que passava, crescia minha insegurança sobre o significado daquele beijo. O prazo dado por Yuna expirou e aguardei ansiosamente por alguma bomba midiática que expusesse nosso acordo, mas nada aconteceu. Talvez tivesse sido apenas um blefe. Uma semana após Jeju, recebi um convite formal para o lançamento da nova coleção de joias da Kim's Diamond.
Era o último evento do nosso acordo original, marcando o fim do nosso mês juntos. Não sabia se Ji-ho esperava que eu comparecesse como sua namorada ou se nosso arranjo já havia terminado implicitamente após os eventos em Jeju. Decidi ir, se não por outra razão, para ter um encerramento adequado. Escolhi um vestido simples, mas elegante que havia comprado com meu próprio dinheiro, não um dos muitos que Ji-ho havia providenciado. O evento aconteceria no Grand Hyatt, e quando cheguei, fiquei momentaneamente deslumbrada pela opulência. Cristais e espelhos de 1000 maneiras diferentes, criando um ambiente que parecia feito de pura luz. No centro do salão principal, vitrines exibiam a nova coleção, peças deslumbrantes que pareciam capturar e transformar a luz em algo vivo. Min disse... Uma voz familiar me chamou. Era a senhora Kim, avó de Ji-ho. Senhora, cumprimentei com uma reverência respeitosa. É um prazer vê-la novamente. Igualmente, querida. Ji-ho está ocupado com os últimos preparativos, mas pediu que eu a recebesse. Ela ofereceu seu braço. Venha, quero lhe mostrar algo especial. A matriarca me conduziu através da multidão até uma vitrine isolada no centro do salão, protegida por seguranças. Dentro dela, sobre veludo negro, repousava um conjunto de joias que tirava o fôlego. Um colar de diamantes com um desenho fluido, quase orgânico, acompanhado por brincos que complementavam o design sem serem idênticos. Esta é a peça central da nova coleção, explicou Kim. Chama-se In. Observei as joias, admirando a maneira como capturavam e refratavam a luz. Havia algo familiar no design, algo que me lembrava... Espere... Isso parece... Seus desenhos... completou a senhora Kim com um sorriso conhecedor. Ji-ho se inspirou nos seus esboços de design gráfico, aqueles que você mostrou a ele no terceiro encontro de vocês. Fiquei sem palavras. Ji-ho havia transformado meus simples desenhos em algo extraordinário, elevando-os a um nível que eu jamais imaginaria. Ele trabalhou com os designers dia e noite nas últimas semanas, continuou a senhora Kim. Nunca o vi tão envolvido em uma coleção antes. E antes que pudesse processar completamente essa informação, as luzes diminuíram e Ji-ho subiu ao palco. Vestindo um terno impecável, ele parecia o epítome. Ninguém imaginaria que este mesmo homem havia confessado sonhos abandonados sob a luz de velas durante uma tempestade. Boa noite a todos, começou ele, sua voz amplificada pelo microfone. É com grande orgulho que apresentamos a nova coleção da Kim's Diamond Inspiração. Enquanto Ji-ho falava sobre a visão por trás da coleção, seus olhos encontraram os meus na multidão. Por um momento, vi algo vulnerável em seu olhar, algo que contrastava com sua postura confiante. Tradicionalmente, diamantes representam eternidade, pureza, força, continuou ele. Mas esta coleção explora outro aspecto, a autenticidade. Em um mundo de aparências, encontrar algo genuinamente autêntico é o verdadeiro luxo. Suas palavras pareciam carregadas de significado além das joias. Senti meu coração acelerar. Esta coleção tem uma história pessoal, Ji-ho prosseguiu, surpreendendo a audiência. Começou com um encontro inesperado em uma de nossas lojas. Congelei, percebendo que ele estava prestes a contar nossa história real. Uma jovem me abordou sem saber quem eu era e me pediu para fingir ser seu namorado por alguns minutos, para salvar seu orgulho diante um murmúrio de surpresa. Eu concordei, intrigado por alguém que me via como pessoa, não como CEO ou herdeiro. Vi Yuna na multidão, seu rosto pálido de fúria. Hyun-woo também estava lá, parecendo confuso. O que começou como um encontro casual se transformou em algo mais, continuou Ji-ho. Propus um acordo. Ela me acompanharia a eventos como minha namorada, e eu a compensaria financeiramente. Ofegos e sussurros encheram o salão. Ji-ho estava expondo nosso acordo publicamente, destruindo a farsa que havíamos construído tão cuidadosamente. Foi um arranjo comercial, frio e calculado, admiti-lhe. Mas algo inesperado aconteceu. Quanto mais tempo passávamos juntos, mais real se tornava. Ela me mostrou um mundo além de reuniões de negócios e eventos sociais. Me levou a mercados noturnos e karaokês baratos.
me fez lembrar da pessoa que eu queria ser antes de me tornar quem sou hoje. Lágrimas começaram a se formar em meus olhos. Ji-ho estava se expondo completamente, vulnerável diante de todos os convidados importantes. Esta coleção é inspirada nela, em sua autenticidade, sua criatividade, sua capacidade de ver beleza em coisas simples que muitas vezes ignoram. Ji-ho fez uma pausa e, em meu completo choque, desceu do palco e caminhou em meu caminho, todas as atenções voltadas para nós. Mindy, disse ele, agora diante de mim, sem microfone, mas sua voz ainda audível no silêncio absoluto que havia caído sobre o salão. Nosso acordo termina hoje. 1 mês, como combinamos. Senti incapaz de falar. Mas percebi algo em Jeju durante aquela tempestade. Percebi que não quero que termine. Que em algum momento consegui sussurrar. Todos. Deixe que ouçam, respondi. Estou cansado de fingir, de manter aparências. Você me ensinou o valor da autenticidade. Ji-ho pegou minhas mãos nas suas. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Não tenho um contrato ou acordo para propor. Só sei que quero descobrir o que é real entre nós, sem prazos ou compensações financeiras. Olhei em seus olhos e vi o homem que havia conhecido Ju. Não o CEO poderoso, mas Ji-ho, o homem que sonhava em pintar, que cantava BTS desafinado em cabines de karaokê, que olhava para lanternas coloridas e desejava liberdade. Eu também parei de fingir, confessei, minha voz trêmula. Acho que foi no mercado noturno, quando você provou o tteokbokki pela primeira vez e seus olhos se iluminaram como os de uma criança. Sorriu, e era o sorriso mais... Sem dizer mais nada, ele sim, investidores, celebridades, rivais de negócios e até mesmo meu ex-namorado. Não era um beijo calculado para manter aparências. Era real, vulnerável e honesto, como diamantes verdadeiros. Quando nos separamos, a sala irrompeu em aplausos. Vi a avó de Ji-ho sorrindo com aprovação, e até mesmo alguns executivos mais velhos pareciam comovidos. E agora? Perguntei baixinho, ainda consciente da multidão ao nosso redor. Agora, respondeu Ji-ho, proponho começarmos do zero, sem contratos, sem fingimento, apenas Mindy cobrindo se isso é real. Gosto dessa proposta, respondi sorrindo através das lágrimas. Ji-ho voltou ao palco para concluir formalmente o evento, mas seus olhos raramente deixavam os meus. Quando o lançamento terminou, ele me encontrou novamente. Há um lugar onde gostaria de te levar, disse ele, pegando minha mão. Para minha surpresa, o carro nos levou à joalheria em Gangnam, onde tudo havia começado. A loja estava fechada, mas Ji-ho tinha a chave. Por que estamos aqui? Perguntei enquanto ele acendia apenas algumas luzes, criando um ambiente íntimo. Porque queria completar o círculo, respondeu ele, conduzindo-me até o local exato onde nos conhecemos. Foi aqui que você me pediu para fingir ser seu namorado. E você concordou, mesmo sem me conhecer. Foi o melhor acordo que já fiz, disse ele suavemente, mesmo que tenha saído completamente do controle. Ji-ho tirou uma pequena caixa do bolso. Não é um anel, esclareceu rapidamente ao ver minha expressão. Ainda é cedo demais para isso. É outra coisa. Dentro da caixa havia um delicado pingente de diamante em forma de gota. É o primeiro protótipo da coleção, explicou ele. Baseado no seu desenho de guva que você me mostrou. Queria que você tivesse o original. Referência. Como a designer que inspirou toda a coleção, achei que deveria ser seu. Ji-ho colocou o colar em meu pescoço, seus dedos roçando levemente minha pele. Mindy, sei que tudo aconteceu de forma não convencional entre nós. Começamos com uma mentira, construímos uma farsa e agora estamos tentando encontrar a verdade. Não sei onde isso vai nos levar, mas sei que quero ir. Eu também quero, respondi honestamente. Sem contratos desta vez. Sem contratos, concordou ele. Apenas nós. Ji-ho se inclinou lentamente, seus olhos pedindo permissão. Quando nossos lábios se encontraram, não havia público, não havia acordo comercial, não havia papéis a desempenhar. Era apenas um beijo entre duas pessoas, descobrindo que, às vezes, as coisas mais preciosas surgem frutos transformados pela pressão e instâncias improváveis.
O que começara como uma farsa havia se transformado em algo genuíno, algo raro e valioso que, como os diamantes nas vitrines ao nosso redor, merecia ser protegido, valorizado e, acima de tudo, real. Sob as luzes suaves da joalheria vazia, selamos o início de nossa vida. Não mais uma encenação, mas uma jornada autêntica para nós. E enquanto o diamante em meu pescoço captava e refletia a luz, pensei que talvez o verdadeiro brilho não estivesse nas joias, mas nos momentos de autenticidade que encontramos uns nos outros. Gostou do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história.